Salve, salve galera, muito bom dia pra você. Eu sou a Guigui e a gente vai começar mais um vídeo de pós-jogo nesse momento madrugadíssimo aqui, tá? 2h30 da manhã e a gente terminou a live falando sobre essa partida da Libertadores do Fortaleza, um empate que mais teve sabor de derrota e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque Dylan Borreiro entrou nessa partida, Caleb mais um jogo sem conseguir fazer muita coisa, na verdade sem conseguir fazer alguma coisa. Enfim, depois da vinheta, vou estar aqui com o Raulzinho para a gente comentar sobre isso, trazer a nossa visão para vocês e, claro, deixar aqui o espaço dos comentários abertos para você poder dar sua opinião. Não esquece, teu like é muito importante para a gente poder crescer o engajamento desse canal. Então vem comigo que está começando mais um vídeo. Vamos nós, chamar o Raulzinho para a tela. Raul, vamos na ordem aqui rapidinho. Eu vou Vamos colocar lá. a escalação para a gente poder ver quem entrou de titular. E, obviamente, vai ter aqui também na tela o banco de reservas, né? Para a galera ir observando. Às vezes a gente esquece, né? Quem estava disponível para o jogo. E isso vai entrar no debate, uma vez que a gente questiona pra caramba algumas mudanças do Vojvoda. Mas vamos lá. Minha opinião sobre o contexto do jogo. Fortaleza, com essa escalação titular, apesar de ter ali um meio de campo não muito criativo, não gostei da partida do Caleb, achei que errou em alguns lances ali que poderiam ter dado em algo. A gente sente um pouco, a gente sente bastante, na verdade, desse meia que cria, que quebra linha, que carrega a bola. O Caleb que conseguiu ser isso, né, por algum momento, mas já faz um bom tempo que não consegue, a gente não sabe, não entende a insistência nele, se realmente não tem mais ninguém, se não dá para mudar o esquema de jogo, mas enfim. Apesar disso, o Fortaleza conseguiu fazer um jogo sólido. O primeiro tempo do Fortaleza, na minha opinião, foi muito competitivo, sabe? Tava intenso, mordendo o adversário. O Atlético Bucaramanga não estava conseguindo fazer uma saída de bola tranquilo. O Fortaleza estava ali, sempre pressionando. E foi pro intervalo vencendo. Teve um pênalti a seu favor. O Davidson sofreu o pênalti, foi bater o pênalti. O goleiro defendeu ali com os pés, a bola sobra ali no pé do Davidson. Ele é a glória e ele converte. E aí a gente teria ali um contexto de jogo a nosso favor, já que o Fortaleza sai na frente. E isso é um tipo de contexto difícil, né? Nos últimos jogos o Fortaleza não conseguiu ter essa situação a seu favor. E aí no segundo tempo acontece tanta coisa, né? Na verdade, Raul, eu queria passar para você nesse momento, né? Acho que Tranquilo. falar desse segundo tempo, falar das substituições. O que é que você achou, meu amigo? Essa mudança do Fortaleza, talvez de postura, talvez de estratégia, mas muito também de qualidade técnica, tendo em vista que tivemos a presença dele, Dylan Borreiro. Perfeito. Vamos lá, né? Eu acho que é um primeiro tempo em que favoreceu o estilo de jogo que o Fortaleza mais praticou em 2024, principalmente, né, no primeiro semestre, e que foi, quem sabe, a tônica de uma campanha histórica. E a gente viu um pouco disso, né? O Fortaleza sai à frente do placar, recua um pouco as suas linhas no segundo tempo para tentar jogar no contra-ataque, jogar de forma vertical, reativa, né? Como a gente sabe que é muito o modus operandi do Fortaleza, não foi diferente. E tinha tudo para dar certo se não fosse, né? Infelizmente, a gente pecar nas finalizações, principalmente, não tem como a gente deixar de comentar sobre isso. As duas oportunidades que caíram no pé do Pikachu, tanto ele poderia, quem sabe, tocar para o centroavante ou finalizar, optou por finalizar, coisa que o Pikachu de antigamente, a gente sabe que fazia muito bem bolas como essa, né? Ele não nunca erra, né? Ele não tende a errar. Infelizmente, a má fase paira no clube, a gente perdeu essas finalizações e tivemos ainda, né, algumas substituições que precisamos comentar aqui nesse vídeo. Entra o Dylan Borreiro, que pouco conseguiu contribuir, e eu acho que até mais do que a gente pensar também na entrada do Dylan Borreiro, que para mim não fez tanto sentido. Entendo que o Vojvoda tentou imprimir mais velocidade, mas tínhamos opções no banco. É sobre isso que eu quero comentar, porque não talvez Prior, porque não talvez Kervin, que são jogadores que fizeram boas partidas,
Claro, principalmente a última, né? Que foi quando realmente tiveram minutagem contra o Palmeiras, um clube de expressão no cenário brasileiro e que conseguiram entrar e desempenhar bem no contexto da partida que pedia, né? Dadas as suas devidas proporções, Palmeiras, de certa forma, até ficou ali em determinado tempo nas cordas, Fortaleza pressionando muito e com esses jovens tendo atuações bem significativas. Ficou o questionamento para mim, por que não essas peças, né? E optar por Dylan Borreiro, que não vinha tendo oportunidade nenhuma e acaba sendo contemplado justamente no jogo de Libertadores, Guiguizinho. Pois é, é complicado, sabe? A gente até tem um público diferente entre lives e vídeos, né? A galera do vídeo às vezes acha que a gente tá, sabe, assim, meio que fazendo uma tempestade no copo d'água. Oh, meu Deus, Guigui, o time melhorou. Pro scout, pra análise, obviamente eles vão perceber isso e buscar potencializar, pelo menos é o que deve acontecer, é pra ser assim. Mas pro torcedor ficou o resultado final, que infelizmente é frustrado mais uma vez, né? A gente vê que o Fortaleza tem alguns pontos de melhora. Poucos antes, no jogo de ontem, mais, né? No jogo de hoje, na verdade, né? Porque o jogo terminou hoje. Sim. Mas que não têm sido suficientes, né? Que não têm sido determinantes. O Pikachu fez raiva demais, velho. Você não pode ter duas oportunidades dessa na frente do gol e perder, sabe? E assim, é uma parada que deixa a gente tão puto da vida que a gente poderia estar falando, sabe, Raul, só do Pikachu. Ou então a gente poderia estar falando de um Breno Lopes, por exemplo, que recebeu uma dessas chances e aí, não foi só o Pikachu, foi o Pikachu e o Breno. Mas, cara, fica muito condicionado no Pikachu e no Dylan, que não deveria estar ali, sabe? É um jogador que eu até falei, comentei bastante sobre isso na live do pós-jogo, é um jogador que eu achei uma aposta interessante. Eu achei uma aposta interessante. E eu sustento essa opinião. Só que aposta, né? Esse momento a gente precisa de certeza. Passar duas janelas onde você vê que não rendeu, não deu certo e você não aproveita a janela para corrigir aquela rota, isso é uma coisa que me irrita bastante, porque eu acho que todo mundo que faz o Fortaleza precisa ter muito em mente essa humildade de entender que são seres humanos. Vocês vão errar. E corrigir rota não é vergonha, não. Assumir que o Dylan foi um erro, não precisa nem assumir de fala, não. Se você bota o Dylan para ter um rumo em outro canto, você traz um outro jogador, você automaticamente já está dizendo aquilo nas entrelinhas. E o mais importante é o time ter alguém que renda naquela posição. E eu não consigo entender o critério, e eu questiono pra caramba qual foi o critério do Voivoda de colocar o Dylan. A única coisa que eu acho que faz algum sentido é talvez a questão física, né? A gente sentiu, por exemplo, obviamente num vídeo de pós-jogo fica difícil da gente traçar toda a linha de raciocínio Claro. sobre tudo, né? Mas a gente falou muito na live de pós que o Alanzinho sentiu muito fisicamente e perdeu muitas disputas de bola nesse sentido. Pode ser que tenha sido a ideia do Voivoda. O Dylan tem mais força que o Kevin. Mas, cara, ele tem mais força, mas ele tem menos inteligência. Não, não deu certo, não rolou, não. É uma parada que, tipo assim, o Kevin entra, contribui contra o Palmeiras, e aí o Dylan, que, se eu não me engano, o último jogo que ele entrou foi contra o Altos, ele recebe como prêmio pra entrar num jogo da competição talvez de mais prestígio que o Fortaleza jogue no ano, uma competição grande, sabe? Uma oportunidade do caramba, uma parada que é dita pra todo jogador que vem pra cá. Ó, o time vai jogar Libertadores, você vai jogar Libertadores. E o cara às vezes assina contrato porque vai jogar essa competição. Ou seja, é um holofote, é uma oportunidade, é o prime, e você dá essa chance pra um cara que não conseguiu ser suficiente no Cearense nem na Copa do Nordeste, sabe? E é muito complicado, Raul, da gente entender esses critérios. Então, assim, eu torço para que esses pontos de evolução que o Fortaleza tem tido e tem conseguido recuperar o seu espírito competitivo, pecou em algumas coisas, mas deu pra gente sentir um Fortaleza mais mordedor, mais competitivo, mais intenso. Deu sim para perceber, criando mais chances, com alguns pontos de erros ainda, mas evoluindo esses aspectos que a gente citou. Mas não tem sido determinante. É muito difícil você construir todo o placar de um jogo, chegar a faltar poucos minutos para o fim e você fazer um pênalti, lembrando que o atacante do teu time teve duas chances debaixo das traves e não fez. A bola Sim. pune, quem não faz leva.
que tenha sido a nossa última raiva em relação a isso, sabe, Raul? Melhorou contra o Palmeiras, melhorou mais contra o Atlético, Bucaramanga, né? E que melhore mais para sábado. Porque o desafio de sábado é gigantesco. O desafio que existe uma rivalidade nordestina. Não é um jogo simples. É contra um adversário que vem de crise também. Vamos ver o que nos aguarda para esse jogo de sábado. O torcedor do Fortaleza foi dormir com a cabeça inchada. Estamos indo dormir agora para acordar. Mais um dia de trabalho, a galera acordando cedo, 5, 6 horas da manhã. E lembrando que o Fortaleza tinha ali, ó, a faca e o queijo na mão para trazer 3 pontos. E pecou pela incompetência na hora da finalização. Perfeito. Faltou mais assertividade. O Pikachu, de um tempo atrás, eu falei isso, vendado ele fazia aquele gol. Ou aqueles gols. A gente já viu diversas vezes o Pikachu, até em má fase, continuar sendo extremamente decisivo, mas não é o momento. Infelizmente, não tem acontecido dessa forma agora. Torço para que o Fortaleza melhore, siga evoluindo. E é isso, meu amigo Raul, pra gente finalizar esse vídeo. É isso, Guiguinho. Fortaleza demonstra evolução, demonstrava principalmente em casa, né? Venceu bem o Internacional. Desculpa, venceu não, né? Mas jogou bem, de certa forma, contra o Internacional, que até então era o adversário a ser batido. Posteriormente acabou perdendo para o Palmeiras, mas até aquele momento da partida, embora um time mesclado tenha um elenco muito competitivo, Fortaleza quase venceu, né? Com o gol anulado do Moisés. Quase conseguiu o empate que seria heróico contra o Palmeiras, dado o contexto da partida. Ficava muito desejo de uma resposta fora de casa, o que aconteceu, entre aspas, contra o Bucaramanga, mas infelizmente, mais uma vez, amargamos um contexto complicado, aquele contexto que deixa o torcedor com a cabeça inchada e a vitória ainda não veio. Tô contigo, agora é torcer para que essa evolução continue, porque os desafios de Fortaleza no ano são muito grandes, a gente sabe disso. No mais, seguimos aqui cobrindo tudo do Fortaleza e contando, claro, com vocês aqui com a gente. É isso, gente. Para vocês que quiserem ver nossa opinião de forma mais completa, teve a live de pós-jogo ontem. Coloca a tua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante. Beleza? Não esquece. E deixa o teu like também. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.